Atenção! Esta é a segunda parte da história da Dona Conceição. Se você ainda não assistiu a primeira parte, pare agora mesmo. Não continue assistindo este vídeo, pois você vai ficar sem entender nada, pois esta história continua exatamente de onde a Dona Conceição parou. Mas não se preocupe, se você ainda não viu a primeira parte, clica aqui neste card acima que aparece na sua tela, ou pode encontrar logo abaixo no primeiro comentário fixado deste vídeo. Assista lá e depois volte aqui para assistir esta parte 2. Uma dica importante: preste atenção na capa para ver se é a mesma foto da Dona Conceição, assim você não entra na história errada. Pois aqui no canal temos algumas histórias que dividimos em duas partes, mas se você se atentar à foto da capa não tem erro. Outra dica: observe a faixa na capa do vídeo onde está escrito Parte 1 e Parte 2, a cor referente à história da Dona Conceição é amarelinha. Achou que já tinha ouvido tudo? Mal sabe você o que Dona Conceição ainda tem para contar. As próximas revelações vão te prender na cadeira sem respirar até o final do vídeo. Deixa o seu like da confiança agora no começo, para não esquecer quando estiver envolvido na história. Agora, Dona Conceição, estamos prontos para ouvir a senhora novamente. Primeiro, quero agradecer a você que voltou para ouvir o resto da minha história. Não é fácil reviver essas memórias, mas seu interesse me dá forças para continuar. Deixa eu puxar pela memória onde paramos. Ah, sim, tínhamos parado naquela hora que cheguei na casa da Margarida, que se dizia minha melhor amiga, mas a cena que vi, certamente tudo que vivemos juntas, não passou de uma grande mentira. Vai vendo, aquela vagabunda estava pelada, sentando no colo do meu marido feito louca. Os dois estavam conversando as maiores safadezas. Ricardo apertava a cintura dela com uma força e uma vontade que há tempos não demonstrava comigo. Senti como se minhas pernas tivessem sido amputadas, pois elas amoleceram tão de repente que acabei caindo sentada no chão. As sacolas que eu carregava bateram no chão com força, fazendo barulho. Eles devem ter ouvido, pois começou um alvoroço dentro da casa. Ouvi cadeira sendo arrastada. Logo vieram os dois para fora, se vestindo às pressas, as caras mais falsas do mundo quando me viram ali, caída ao lado da janela. Quando Ricardo me viu estatelada no chão, veio me levantar. Eu estava quase desmaiando, a voz não saía, as mãos tremendo tanto que nem conseguia empurrar ele. Minha barriga parecia que ia explodir de tão dura naquele momento. Conceição, pelo amor de Deus, ele falava, me levantando. Não é o que você está pensando, Margarida, que eu considerei minha melhor amiga por tantos anos, nem conseguia me olhar nos olhos. Ajeitava o vestido, o rosto e o cabelo dela estavam pingando de tanto suor, enquanto gaguejava. Eu posso explicar, Conceição. Nós só. Me levaram para dentro, me sentaram num sofá. Os dois começaram a falar ao mesmo tempo, inventando desculpas, dizendo que aquilo tinha sido a primeira vez, que tinha sido um erro, que estavam arrependidos. Mas eu juro que não ouvia nada. Só lembro que a Margarida estava me implorando para não contar para o marido dela. Mas a verdade é que eu estava tão abalada que parecia que tinha entrado num mundo de silêncio, onde só existia aquela imagem horrível se repetindo na minha cabeça. Minha melhor amiga, a mesma que tinha me consolado quando contei sobre Maria do Carmo. A mesma que disse que Ricardo não prestava, que eu merecia coisa melhor. E agora ela estava na cama com ele. Todos aqueles anos de amizade, todos os segredos compartilhados, todas as vezes que choramos juntas, que rimos juntas, tudo uma mentira? Será que ela já estava com ele há muito tempo? Será que riam de mim pelas minhas costas? Vou buscar um copo d'água para ela. Ouvi Ricardo dizer, sua voz finalmente penetrando na névoa que envolvia minha mente. Margarida sentou ao meu lado, tentou pegar minha mão, mas puxei com força. Me desculpa, ela sussurrou, os olhos cheios de lágrimas que eu não sabia se eram sinceras ou só mais uma parte daquela encenação. Eu não queria te machucar. Foi mais forte que eu.
Ricardo voltou com um copo d'água. Tentou me fazer beber. Afastei a mão dele com um tapa, derramando água em nós dois. Não me toca, consegui finalmente dizer, a voz saindo estrangulada. Nunca mais me toca. Conceição, pensa no bebê, ele falou, como se de repente se importasse. Você precisa se acalmar. Não fala do meu filho, respondi, a raiva finalmente superando o choque. Você não tem esse direito, não depois disso. Me levantei com dificuldade, sentindo uma dor forte nas costas. Precisava sair dali, voltar para casa, pegar Frederico, pensar no que fazer. Mas para onde eu iria? Como sustentaria duas crianças sozinha? Ah, Deus, eu estava em um beco sem saída. Vou te levar para casa, Ricardo disse, segurando meu braço. Me solta, não quero nada de você. Não seja boba, Conceição, ele insistiu, apertando mais meu braço. Olha seu estado. Não pode sair sozinha assim. Olhei para Margarida, que parecia ter encolhido na cadeira. Isso é o que dá a confiar em alguém. Falei, as lágrimas agora correndo livres pelo meu rosto. Isso é o que eu ganho por acreditar em você, por contar meus segredos, por pensar que era minha amiga. Eu sou sua amiga. Ela choramingou, sem convencer nem a si mesma. Amiga? Amiga não deita com marido de amiga. Amiga não trai assim. Eu fui falando e levantando sozinha, mas algo que não devia ter acontecido, aconteceu. Minha bolsa estourou, e na mesma hora minhas pernas molharam inteira. Então você já imagina, tive que ficar por ali mesmo. Foi aquela correria, o safado saiu correndo tudo para buscar a parteira, enquanto fui obrigada a ficar ali na cama, onde meu marido estava há pouco se deleitando com aquela égua. Margarida ficou branca que nem papel quando viu a água escorrendo pelas minhas pernas. Num minuto estava encolhida de vergonha, no outro teve que agir, não tinha jeito. Tirou os lençóis sujos da cama dela, aqueles mesmos que ela e Ricardo tinham usado, e colocou uns limpos que tirou do armário. Me ajudou a deitar, agora sem olhar nos meus olhos. Vai chamar Dona Sebastiana. Ela disse para Ricardo. Corre, que esse menino já está vindo. As dores começaram a ficar cada vez mais fortes. Parecia que algo rasgava meu corpo de dentro para fora. Eu mordia o lábio para não gritar, não queria dar esse gosto para ela. Mas era difícil. Respira fundo, Conceição, Margarida orientava, fingindo uma calma que eu sabia que ela não tinha. Lembra como foi com o Frederico? Tenta respirar do mesmo jeito. Nem respondi. Só virei o rosto para o outro lado. Não queria ver aquela cara falsa. Não queria receber ajuda dela, mas que escolha eu tinha. Ricardo voltou correndo com Dona Sebastiana, a mesma parteira que tinha feito o parto do Frederico. Eu vou te falar a verdade. Fiquei com um pavor danado, imaginando que Dona Sebastiana pudesse estar em algum atendimento e não pudesse vir. Assim eu teria que ter meu filho ali nas mãos dela. E se ela me matasse para ficar com meu filho e marido? Talvez pareça exagero, bobagem, mas eu pensei isso de verdade. Naquela hora, com tanta dor e traição, minha cabeça fervia de pensamentos ruins. Vamos lá então, Dona Sebastiana disse, arregaçando as mangas. Esse nenê tá com pressa. As dores vinham cada vez mais fortes, mais frequentes. Dona Sebastiana olhou entre minhas pernas e balançou a cabeça. Tá dilatando rápido. Acho que esse vai nascer mais fácil que o primeiro. Tá encaixado. Ricardo ficou na sala, como era costume. Homem não assistia parto naquela época. Margarida tentou ajudar, segurando minha mão, mas eu puxei com força. Não preciso de você. Falei entre dentes. Já fez demais. A Dona Sebastiana regalou os olhos. De repente ouvimos batidas fortes na porta da frente. Margarida e eu trocamos um olhar assustado. Quem poderia ser uma hora dessas? A porta se abriu antes mesmo que alguém pudesse atender. Era a vovó Verônica. Ela empurrava com uma mão o carrinho onde o Frederico vinha sentado, brincando com um carrinho que o pai tinha feito, sem entender nada do que estava acontecendo. Conceição, já estava ficando maluca de preocupação, disse vovó.
os olhos arregalados ao me ver naquela situação. Fui no mercado te procurar, perguntei para todo mundo, até que a dona Lourdes da quitanda disse que tinha visto você vindo para a casa da Margarida. Vovó entrou como um furacão no quarto. Seus olhos percorreram rapidamente a cena toda, eu deitada na cama de Margarida, suando de dor com as contrações, Margarida parada num canto sem graça, tentando se fazer invisível, e Ricardo sentado na sala, fingindo uma preocupação que devia ser falsa. A expressão no rosto enrugado dela mudou na mesma hora. Os lábios se apertaram numa linha fina, e aqueles olhos que tinham visto de quase tudo nessa vida, pareceram enxergar além das aparências, além das mentiras. Ela entendeu que algo estava muito errado ali, sem que ninguém precisasse explicar. Sempre teve esse dom desde que me lembro, de captar as coisas no ar, de sentir as verdades que ninguém falava. Seus olhos foram de Ricardo para Margarida e depois para mim, comunicando silenciosamente que sabia exatamente o que tinha acontecido ali. Vou cuidar da minha neta agora, ela disse para Dona Sebastiana com uma firmeza que não deixava espaço para discussão. Depois se virou para Ricardo, leve o Frederico para a sala e fica com ele lá. Criança não precisa ver isso. Ricardo, que parecia meio perdido entre a situação do parto e o flagrante recente, apenas obedeceu e levou meu filhinho para a sala. Vovó tirou o chale que sempre usava, arregaçou as mangas do vestido surrado e foi direto para o lado da parteira. Tá avançado o trabalho de parto? Perguntou para Dona Sebastiana, já pegando um pano limpo de sua sacola para enxugar meu rosto. Tá indo rápido, respondeu a parteira. Essa menina sempre foi forte. Vovó Verônica se inclinou sobre mim, seus olhos agora cheios de um amor e uma preocupação que só uma avó poderia ter. Vai dar tudo certo, minha filha, sussurrou, segurando minha mão com força. Vovó tá aqui agora. E com ela ali, apesar de tudo eu acabei me esquecendo do que tinha acabado de presenciar, e usei toda a minha energia para trazer meu pequeno ao mundo. O trabalho de parto foi mais rápido que o do Frederico, mas não menos dolorido. Depois de umas 3 horas empurrando, sentindo como se fosse partir ao meio, finalmente ouvi o choro. É menino, anunciou Dona Sebastiana, erguendo um bebezinho vermelho e enrugado que esperneava e gritava com toda a força. E é fortão. Vovó Verônica chorou ao ver o bisneto. Cortaram o cordão, limparam o pequeno e o colocaram no meu peito. A Margarida veio sorrindo perto do bebê, e eu mesmo exausta, consegui gritar, sai de perto dele. Ela saiu toda desenchavida. A avó e Dona Sebastiana, uma olhou para a outra e não falaram nada. Eu mesmo com o coração partido por tudo que tinha descoberto nas últimas horas, senti um amor imenso por aquela criaturinha. Vai se chamar Samuel. Falei, tocando a cabecinha dele, que já tinha um pouquinho de cabelo preto. Ricardo entrou no quarto, olhos arregalados ao ver o filho. Quis pegar nele, mas vovó Verônica se colocou entre nós. Deixa a mãe e o filho descansarem um pouco, ela disse, firme mas educada. Depois você tem tempo. Percebi o espanto de Ricardo com a atitude de vovó Verônica. Ele não esperava por isso. Samuel nasceu forte e saudável, apesar de ser um mês antes do previsto. Ele também herdou os olhos azuis do pai. Eu tentei dar de mamar para ele, que graças a Deus conseguiu, e mamou no peito assim que o coloquei. A Dona Sebastiana disse que era o colostro, e que isso era melhor que vacina. O Frederico, agora com seus 3 aninhos, veio conhecer o irmãozinho, achou a coisa mais engraçada do mundo. Ricardo trouxe ele depois que tudo tinha se acalmado. Meu menino mais velho chegou na pontinha dos pés, curioso. Ele colocava o dedinho na boca, que fazia um biquinho dizendo, "Xii", falava cochichando. Acho que Ricardo ensinou. Frederico esticou o dedinho e tocou de leve a mãozinha do irmão, que por reflexo agarrou o dedo dele. Meu filho mais velho abriu um sorriso tão grande que parecia que ia rasgar o rosto. Foi a primeira alegria verdadeira que senti naquele dia tão difícil. Ele gostou de mim, Frederico disse, todo orgulhoso. Ver meus 2 filhos juntos pela primeira vez foi como um bálsamo para meu coração machucado.
Naquele momento, apesar de toda a dor e traição, senti que ainda tinha motivos para seguir em frente. A essa altura, o marido da Margarida já tinha chegado. Joaquim entrou na casa com o rosto cansado do trabalho na farmácia, sem fazer ideia do teatro que estava acontecendo ali. Parecia um bichinho perdido, olhando confuso para toda aquela gente na casa dele, para mim deitada na cama com um bebê recém-nascido. No maior fingimento, todos se cumprimentaram como se nada tivesse acontecido. Joaquim apertou a mão de Ricardo, cumprimentando pelo nascimento do bebê. Margarida deu um beijo no marido e eu fiquei quieta na cama, observando tudo com um nó na garganta. Senti uma pena danada de Joaquim. Ele amava aquela safada, trabalhava duro na farmácia do pai dele, economizava cada tostão para dar uma vida melhor para ela. Foi vovó Verônica que, com aquela sabedoria, percebeu meu desconforto. Vamos, Conceição. Já é hora de levar você e o menino para casa, ela disse com firmeza. Vamos devagarzinho, você descansa quando chegar. Pedi para vovó me ajudar a levantar. Minhas pernas ainda tremiam, o corpo inteiro doía, mas eu queria sair daquela casa o mais rápido possível. O safado do Ricardo, agora no papel de marido preocupado, foi junto ajudando a carregar o carrinho de Frederico e as sacolas de compras que eu tinha feito mais cedo. Margarida, sem graça, tentou se oferecer para ajudar, mas vovó Verônica afastou com um olhar que dizia tudo. Aqueles olhos de avó que parecem enxergar a alma da gente. Quando finalmente estávamos saindo, senti uma pontada de satisfação que nunca vou esquecer. A cama da nojenta da Margarida tinha ficado toda suja de sangue, água e tudo mais que o meu parto tinha provocado. Os lençóis brancos que ela tanto se orgulhava, agora estavam imprestáveis. Ela que se virasse para lavar aquela sujeira toda, ou que jogasse fora, ou queimasse, tanto faz. Era o mínimo do mínimo que ela podia fazer depois do que tinha feito comigo. Joaquim, coitado, ainda insistiu em chamar o pai dele para me examinar. Mas Dona Sebastiana garantiu que estava tudo bem, que o menino tinha nascido saudável e eu só precisava de repouso. E eu ouvi o Ricardo pedindo desculpas para Dona Sebastiana, dizendo que não tinha como pagar ela naquele momento, que ficaria devendo. Eu fingi que não ouvi, pensando como assim, não tem dinheiro? Vovó Verônica decidiu ficar comigo aquela noite. Meu corpo doía inteiro, tinha acabado de dar à luz, e minha alma estava em pedaços depois de tudo que tinha descoberto. Ricardo, assim que chegamos em casa, foi direto tomar banho, evitando me olhar nos olhos. Vovó ajeitou a cama para mim, fez um chá de ervas que ela dizia ser bom para me limpar por dentro depois do parto e para descer mais o meu leite. Não demorou muito e chegou todo mundo lá em casa, mamãe, meu irmão e meu pai. Só a Maria do Carmo que não veio e eu sabia bem o porquê. Eles chegaram preocupados porque vovó Verônica não voltava, já estava escurecendo e ninguém sabia onde ela estava. Quando viram o Samuel, foi aquela festa. Mas o menino não era para nascer só mês que vem? Perguntou mamãe, pegando o netinho no colo. Veio antes, mas graças a Deus está perfeito, respondi, sem entrar em detalhes sobre as circunstâncias do parto. Papai, depois de ver o neto, ficou num canto calado como sempre, mas notei que ele olhava ao redor, procurando por Ricardo. Vovó Verônica também percebeu, e trocou um olhar significativo com ele que não entendi na hora. Joabe brincava com Frederico, fazendo o menino dar gargalhadas, uma alegria no meio daquela situação toda. O Joabe começou a me contar que estava de olho na Mônica, uma vizinha lá da mãe. Disse que estava querendo namorar ela. Eu conhecia ela desde pequena. Bonita, querida. Eu incentivei ele. Conversa vai, conversa vem. Eu até me esqueci do Ricardo. Quando todos já estavam indo embora, tarde da noite, me dei conta de que ele não estava em casa. Tinha saído sem avisar, sem dizer onde ia. Eu pensei que ele devia estar com medo de eu contar tudo que vi. Eu finalmente fui dormir, exausta demais para me preocupar com o paradeiro dele. Vovó Verônica ficou com a gente. Disse que passaria essa semana comigo ali,
Até pediu para o meu irmão trazer umas roupas dela no dia seguinte. Ricardo tinha tomado um chá de sumiço, e por mim poderia ficar longe o quanto quisesse. Adormeci rápido, vencida pelo cansaço. Não sei quanto tempo se passou, talvez 1 hora depois que a família foi embora. Acordei assustada com o barulho da porta sendo aberta com força. Vi que a luz da sala entrava pela porta entreaberta. Quando abri os olhos com dificuldade por causa da claridade, me assustei. Era Ricardo, todo ensanguentado, sendo carregado pelo avô Sebastião. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Gritei, me aproximando devagar. Ricardo tinha o rosto inchado, um corte no supercílio que sangrava muito, a camisa rasgada e manchada de vermelho. Seu Sebastião o ajudou a sentar numa cadeira. Calma, mulher, não acorda as crianças, o velho coveiro falou, olhando de soslaio para o quarto, que por sorte não tinham acordado com o barulho. Vovó Verônica levantou num pulo assustada e começou a examinar os ferimentos de Ricardo. O que houve com ele? Insisti. Seu Sebastião não queria me contar o motivo, ficava enrolando, dizendo que tinha sido uma briga, que Ricardo tinha caído, coisas sem sentido. Até que finalmente soltou. Foi seu pai que fez isso com ele. Eu já entendi tudo na mesma hora e disse, foi por causa da Maria do Carmo, não foi? Seu Sebastião ficou quieto, o olhar baixo confirmando o que eu já sabia. Ricardo, gemendo de dor enquanto vovó limpava o corte na sobrancelha dele, começou a me pedir desculpas. Me perdoa, Conceição. Eu não queria. Mas agora acabou, juro. Seu pai quase me matou. Disse que se me visse de novo perto da sua irmã, terminava o serviço. Ricardo falava com dificuldade. Cada palavra parecia custar um esforço enorme. Então ele disse algo que me gelou. Vou ter que ir embora, Conceição. Não posso ficar aqui. Vou para a capital, voltar para a casa dos meus pais. Quando as coisas esfriarem, eu mando buscar você e as crianças. A vovó, que estava quieta até então, se meteu na conversa. O que você está fazendo da sua vida, rapaz? Tudo isso para quê? Para agora fugir como um covarde? Eu te disse, Conceição, que esse rapaz carregava a sombra do diabo. Na hora que a avó falou aquilo, juro por Deus, as luzes da sala piscaram. Não era imaginação minha, todo mundo viu. Arrepiei o corpo inteiro, um frio subiu pela espinha. Vovó Verônica fez o sinal da cruz no peito. Ricardo pareceu diminuir na cadeira onde estava sentado. Por um instante, achei que ele fosse argumentar, brigar, como sempre fazia quando contrariado. Mas em vez disso, ele apenas abaixou a cabeça. A senhora tem razão, ele disse para a vovó. Eu tenho feito tudo errado, mas agora é tarde. Se levantou com esforço, foi até o guarda-roupa e começou a pegar suas coisas. Separou os documentos, embrulhou tudo em uma bolsa e se virou para mim. Me desculpa, Conceição. Por tudo, você merecia coisa melhor. Seja o que for que você ouvir de mim. Acredite, eu sempre te amei e sempre vou te amar. Você é a única mulher que eu amo. Foi até o berço, olhou para o Samuel que dormia tranquilo, depois para o Frederico na cama. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu mando notícias e dinheiro quando puder. Não consegui dizer nada. Uma parte de mim queria gritar, bater, expulsar ele dali. Outra parte, aquela boba que ainda amava o homem que conhecia há anos atrás, queria pedir para ele ficar, tentar de novo. Mas fiquei calada. As palavras tinham secado na minha garganta, depois que ele foi embora com o avô sumindo na escuridão da noite. Eu fiquei tão triste, tão arrasada. Nunca tinha sentido tanta dor na minha vida. Se eu pudesse ver meu coração naquele momento, certamente ele estaria só o pó, todo estilhaçado. Ainda bem que a avó estava ali. Ela não falava nada, mas me ajudou com as crianças, porque sinceramente eu não estava em condições de cuidar deles. No dia seguinte, meu corpo inteiro doía. Era uma mistura de dor do parto com dor da alma. Samuel mamava bem, graças a Deus, e Frederico até que estava se comportando, talvez sentindo que alguma coisa não estava certa, ele queria o pai dele.
Vovó Verônica cuidava de tudo, da comida, da limpeza, de mim, das crianças. Eu me perguntava como iria me virar sem ela quando fosse embora. No fim da tarde, meu irmão Joabe apareceu para trazer as coisas da vovó. Ele tinha vindo do trabalho e passado lá na casa da mãe. Chegou com uma trouxa de roupas da vovó, como ela tinha pedido. Eu estava deitada no quarto dando de mamar para Samuel. Ouvi vozes na sala. A nossa sala era misturada com a cozinha, tudo pequeno e apertado. Escutava fácil o que se dizia. Joabe e vovó Verônica conversando baixinho. Pelo tom percebi que era coisa séria. Consegui colocar Samuel no berço sem ele acordar e cheguei perto da porta que estava entreaberta. Eles pensavam que eu estava dormindo. Nunca vi o pai daquele jeito, Joabe estava dizendo. Parecia que tinha virado um bicho. E a Maria do Carmo? Vovó perguntou. Como ela está? Toda machucada. O pai não teve dó. Desceu-lhe a bordoada. Dizia que ia ensinar ela a respeitar a própria família. Não aguentei ficar só ouvindo. Abri a porta de uma vez e os dois se assustaram, parando de falar na mesma hora. O que aconteceu com a Maria do Carmo? O que papai fez? Perguntei, com o coração disparado. Joabe tentou desconversar. Não me esconde nada, Joabe. É meu marido, minha irmã, minha família também. Tenho o direito de saber. Vovó Verônica balançou a cabeça contrariada. Deixa isso pra lá, menina. Você acabou de ter um filho, está amamentando. Esse tipo de nervoso faz o leite secar, faz mal pro nenê. Mas eu não ia deixar aquilo passar. De jeito nenhum. Ricardo tinha ido embora, tinha abandonado a família, e eu precisava saber exatamente o porquê. Me conta tudo, Joabe. Insisti, segurando o braço dele com força. Tudo. Meu irmão olhou para a vovó, como que pedindo permissão. Ela suspirou fundo, com aquele jeito de quem sabe que não adianta lutar contra certas coisas. Conta para ela então, vovó disse por fim. Mas não enfeita, não esconde, não aumenta. Fala só o que viu com seus próprios olhos. Joabe me levou até a mesa da cozinha, me fez sentar. Vovó trouxe um copo de água com açúcar. Para não dar fraqueza, ela disse. Meu irmão começou a falar, com muita dificuldade, escolhendo as palavras, às vezes parando para tomar fôlego. Foi ontem à noite, depois que a gente saiu daqui. Quando chegamos em casa, Joabe parou. Bebeu um gole da minha água e continuou. De repente a gente ouviu barulhos estranhos vindo do quarto de pai e mãe. Gemidos, risadas abafadas. O pai foi na mesma hora, foi até lá e abriu a porta de supetão. E lá estavam os dois, meu coração estava na boca. Já imaginava o que vinha pela frente, mas mesmo assim, ouvir foi como levar um soco no estômago. Os dois estavam na cama de pai e mãe. Joabe falou, baixando os olhos de vergonha. Maria do Carmo e Ricardo, os dois pelados, fazendo aquilo. Quase desmaiei ali mesmo. Vovó Verônica segurou meus ombros com força, me mantendo sentada. Pai enlouqueceu. Joabe continuou, agora falando rápido, como se quisesse acabar logo com aquilo. Puxou Ricardo pelos cabelos, jogou ele no chão. Começou a bater, a chutar. Maria do Carmo gritava. Tentou puxar pai, mas ele deu um tapa nela que jogou a menina longe. Disse que ia ensinar ela a ser uma mulher decente. E continuou batendo nela também. Meu Deus, foi só o que consegui dizer. Os vizinhos ouviram a gritaria, vieram ver o que era. Mamãe tentava apartar, mas pai estava fora de si. Maria do Carmo apanhou muito. Ricardo tentou reagir, mas pai é forte. Pegou até um pedaço de pau que estava encostado na parede. Meu irmão parou, respirou fundo. Percebi que estava com os olhos marejados. Eu tive uma crise de asma. Não conseguia respirar direito no meio daquela confusão. Mamãe teve que me acudir, me tirar de lá. Não tinha forças para ajudar a separar eles Conceição. E depois? Perguntei, a voz quase não saindo. Depois chegou seu Sebastião. Alguém deve ter avisado ele. Conseguiu entrar no meio, segurar pai. Levou Ricardo embora. Pai gritava que se visse ele de novo por perto, matava.
e parecia que falava sério mesmo. Quase caí da cadeira. Vovó me segurou, me fez beber mais água com açúcar. A cabeça girava, o estômago embrulhado. E a Maria do Carmo? Perguntei depois de um tempo. Tá lá em casa, de cama, toda machucada. Mamãe cuida dela, mas quase não fala com ela. Tá com vergonha. Todo mundo na vizinhança ficou sabendo. O pior de tudo era imaginar aquela cena, na cama dos nossos pais. Ricardo, meu marido, com Maria do Carmo, minha irmãzinha que eu mesma ajudei a criar. Aquilo era demais para mim. Naquela hora entendi por que Ricardo tinha decidido ir embora. Não era só pelo meu pai, que podia realmente cumprir a ameaça de matar ele. Era porque agora toda a cidade sabia. O escândalo estava formado. As fofocas já deviam estar correndo soltas pelas ruas. Por isso ele teve que fugir, murmurei, mais para mim mesma que para os outros. É melhor assim, vovó Verônica disse com firmeza. Homem que não respeita a própria família não merece ter família. Bom, agora as coisas foram acontecendo de um jeito que eu e toda a nossa família sofremos demais. Passada mais de uma semana, vovó Verônica falou que eu devia registrar meu filho. Não pode deixar a criança sem documento, Conceição. É direito dele ter um nome. Eu sabia que ela tinha razão. Naquela época, em 68, a lei dizia que a criança tinha que ser registrada pelo pai, ou na ausência dele pela mãe. Tive que juntar coragem e ir até o cartório da cidade. Levei Samuel enrolado num cobertor. Estava friozinho naqueles dias. Vovó ficou com Frederico em casa. Quando cheguei lá, seu Antenor, o escrivão, me olhou com aquela cara de quem já sabia de tudo. Dona Conceição, ele disse com uma voz séria, veio registrar o menino? Vim sim, respondi, criando coragem. E o pai? Ele perguntou, sabendo muito bem a resposta. Foi embora. Seu Antenor pigarreou, ajeitou os óculos no nariz. A senhora sabe que pela lei, se a senhora for casada no papel, mesmo que o marido não esteja presente, o filho é automaticamente considerado dele, né? O nome dele vai constar como pai. Era assim mesmo. Se a mulher era casada, o filho que tivesse era presumido do marido. Chamavam de presunção de paternidade. Mesmo que o homem tivesse ido embora, mesmo que todo mundo soubesse que ele não era o pai de verdade, no papel ia constar o nome dele. Vou precisar da certidão de casamento, disse o escrivão. Por sorte, vovó Verônica tinha me lembrado de levar. Entreguei o papel. Seu Antenor preencheu o livro de registro com a caneta tinteiro, pediu que eu assinasse, carimbou e me entregou a certidão de nascimento do Samuel. Samuel Silva, ele leu em voz alta. Filho de Conceição Oliveira Silva e Ricardo Silva, nascido em 14 de setembro de 1968. Quando saí do cartório, senti tanta tristeza. Nunca imaginei que passaria por aquilo. Na volta para casa, passei pela igreja. Pensei em entrar para rezar, pedir forças, mas as beatas estavam todas na porta, cochichando. Quando me viram, ficaram em silêncio, me olhando com aqueles olhos de julgamento. O escândalo tinha se espalhado. Todo mundo na cidade já sabia do Ricardo com a Maria do Carmo, do meu pai quase matando ele, de tudo. Senti o rosto queimar de vergonha. Apertei Samuel contra o peito e segui em frente, sem olhar para os lados. Me perguntava, e se eles soubessem do caso do Ricardo com a Margarida? Alguns dias depois, mamãe veio nos visitar. Estava abatida, mais magra, com olheiras fundas de quem não dormia direito há tempos. O rosto dela parecia ter envelhecido anos em apenas algumas semanas. Seu pai nunca mais voltou ao trabalho no cemitério depois do que aconteceu. Ela disse com a voz baixa, quase um sussurro. O Sebastião nem quer ver a cara dele por lá. E com razão. Sentamos na cozinha enquanto vovó Verônica fazia um café forte no fogão. Mamãe continuou desabafando. Ele passa o dia inteiro dormindo e a noite toda no bar do português. Chega de madrugada bêbado, falando coisas sem sentido. Todo o dinheiro que sobrou vai para cachaça. Tô preocupada, mãe. Ela disse para vovó Verônica, os olhos já marejados. Meu marido tá se acabando na minha frente.
E o pior é que não tem mais serviço para ele naquela cidade. Depois do escândalo e da briga, quem vai dar trabalho para um homem com fama de violento? Vovó Verônica balançou a cabeça enquanto servia o café. Eu avisei, Joana. Desde o começo eu avisei. Ela falou com aquela voz que não era de acusação, mas de quem carregava uma sabedoria antiga. Eu disse que lugar de vivo não é perto de cemitério. Aquela casa sempre teve uma sombra. Mamãe, pela primeira vez em tantos anos, não discordou da vovó. Pelo contrário, baixou a cabeça e concordou. A senhora tinha razão, mãe. Não devíamos ter nos mudado naquela casa atrás do cemitério, nem ter aceitado costurar aquelas mortalhas. Parece que desde que pisamos lá, a desgraça veio atrás da gente. A situação estava ficando insustentável. Eu e mamãe pagávamos aluguel, e cedo ou tarde, não teríamos dinheiro para manter 2 tetos. Eu com 2 crianças pequenas, sem marido, sem previsão de renda. Eles com papai desempregado, gastando o pouco que tinha na bebida. Foi então que mamãe e vovó tomaram uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Ir embora da cidade. Não tem mais nada para nós aqui, filha, mamãe disse, segurando minhas mãos com uma força que eu não esperava daqueles dedos magros. Mas fofoca não vai acabar nunca. Seu pai não vai arrumar trabalho. Você não vai conseguir criar seus meninos com todo mundo apontando, falando pelas costas. Maria do Carmo também não tem mais como ficar aqui. Já virou moça falada. Ninguém vai querer casar com ela. É uma perdida. Mas para onde vamos? Perguntei, assustada com a ideia de deixar o único lugar que conhecia. Da nossa antiga cidade, eu me lembrava muito pouco. Vovó Verônica, que até então mexia sua colher no café pensativa, levantou aqueles olhos que sempre pareciam enxergar além do que estava na frente. Tenho uma prima em São Paulo, ela disse com firmeza. Helena, lá é cidade grande, ninguém conhece ninguém. Podemos começar de novo, com nome limpo. Sua mãe sabe costurar bem, você também. Na capital sempre tem trabalho para costureira boa. E os meninos? Perguntei, olhando para meus filhos, pensando em como seria criar 2 crianças pequenas numa cidade desconhecida. São Paulo tem mais oportunidade para eles, mamãe respondeu, com um brilho de esperança nos olhos que eu não via há muito tempo. Mais escola, mais futuro, longe dessa história toda. Era duro ouvir aquilo, mas ela tinha razão. Naquela época, numa cidade pequena, um escândalo daqueles marcava a família para sempre. Não era só sobre mim, era sobre o futuro dos meus filhos também. E papai? E o Joabe? E a Maria do Carmo? Perguntei, imaginando como seria arrancar todos dali. Vamos todos. Vovó respondeu com uma determinação que fazia qualquer um obedecer. Seu pai vai, nem que eu leve ele amarrado. Joabe já tem idade para trabalhar. Pode aprender um ofício melhor em São Paulo. E Maria do Carmo, ela fez uma pausa, levando a mão ao terço que sempre carregava no bolso. Precisa de pulso firme. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, fiquei olhando para o teto rachado da casa pensando em tudo. Na vida que tinha imaginado para mim quando casei com Ricardo, nos sonhos que tinha construído. Tudo virado pó em tão pouco tempo. Mas quando virei de lado e vi o Frederico e o Samuel dormindo, tão inocentes, tão alheios ao furacão que tinha devastado nossa família, soube que vovó e mamãe estavam certas. Não tinha mais nada para nós naquela cidade. A casa perto do cemitério tinha trazido o azar que vovó Verônica sempre previu. Era hora de virar a página e começar de novo, longe daquele muro branco, longe das mortalhas, longe dos olhos azuis que um dia me enfeitiçaram. A mudança aconteceu mais rápido do que eu imaginava. Estava há semanas sem pisar na casa da minha mãe. Não conseguia encarar Maria do Carmo depois de tudo que aconteceu. Foi vovó Verônica quem veio me contar os planos, numa tarde em que o Samuel estava com febre, e ela apareceu com um chá de ervas que dizia ser milagroso. Encontrei o endereço da Helena, minha prima de São Paulo, vovó me disse enquanto colocava compressas frias na testa do meu filho. Faz anos que trocamos cartas, sua mãe sabe.
As últimas notícias que tive dela foram há uns 4 anos, mas tenho o endereço guardado. O envelope já estava amarelado, dobrado e redobrado em tantas partes que quase se desfazia nas mãos enrugadas da vovó. A letra cursiva, já um pouco apagada pelo tempo, indicava uma rua no bairro da Liberdade, em São Paulo. Vamos para lá, menina, vovó disse, com aquela determinação que ninguém contestava. Não avisei ela que estamos indo. Nem sei se o endereço ainda é o mesmo, mas é nossa única saída. Eu arregalei os olhos, assustada com a ousadia do plano. Mas vó, e se ela não estiver mais lá? E se não quiser receber a gente? Nem ao menos mandou um recado que podemos ir. Vovó Verônica balançou a cabeça, ajeitando o chale sobre os ombros magros. Na vida, às vezes é preciso se jogar no escuro. Conceição, ficar aqui é morrer aos poucos. Prefiro arriscar. E família é para essas coisas. Vendemos o pouco que tínhamos nos dias seguintes. As roupas, alguns móveis, até a aliança que Ricardo me deu e eu ainda usava por hábito. Eu tinha aquela máquina de costura, Vigorelli usada que tinha conseguido comprar quando ainda vivia com Ricardo. Era uma máquina simples, dessas de pedal, que comprei de segunda mão de Dona Josefa, quando ela se mudou para a casa da filha. Não era das melhores, mas me ajudou a ganhar um dinheirinho extra costurando para fora. Acabei vendendo por menos da metade do que paguei. Precisávamos de cada tostão para a viagem. Mamãe, porém, não se desfez da Singer de jeito nenhum. Essa máquina é nosso ganha-pão. E foi minha sogra que me deu, Deus a tenha, ela dizia, recusando todas as ofertas. Sem ela estamos perdidos na cidade grande. Aquela Singer preta foi embrulhada em lençóis velhos e amarrada com cordas grossas como um tesouro sagrado para a viagem. Juntamos cada centavo que conseguimos e compramos as passagens de ônibus para São Paulo. Lembro daquela madrugada fria de novembro, com aquele friozinho que ainda teimava em persistir mesmo com o verão se aproximando. Quando nos amontoamos na pequena rodoviária, cada um com sua trouxa de roupas, os olhos pesados de sono e de lágrimas não derramadas. As crianças dormiam no colo, alheias ao desespero que nos empurrava para longe. Papai veio quase arrastado, sem vontade nenhuma, mas veio. Desde o escândalo, ele mal falava, passava os dias bebendo e as noites vagando pela casa como uma alma penada. Ele já tinha aquele cheiro forte, de bêbado e fumante. Emagreceu tanto que suas roupas pareciam de outro homem. Vovó Verônica tinha sido firme com ele. Antônio, ou você vem com a gente por bem, ou vai perder o que resta da sua família. Quer morrer sozinho, afogado na cachaça? O ônibus era velho, com assentos rasgados e um cheiro de mofo que impregnava tudo. A viagem seria longa. 2 dias e uma noite na estrada, com paradas para comer e esticar as pernas. Arrumamos nossos lugares, vovó Verônica com mamãe e Frederico, papai sozinho num canto, encostado na janela, eu com Samuel no banco do meio, Joabe do outro lado do corredor, com uma cara de enterro que partia o coração. Ele foi o último a subir no ônibus. Quase perdemos a viagem por causa dele. Tinha sumido de casa na noite anterior. Todos sabíamos que tinha ido se despedir da Mônica, a filha do seu Geraldo. Como ele estava arrasado. Meu irmão tinha começado a namorar, depois de tempos convencendo o pai durão dela, e agora tinha que abandonar tudo. Vou voltar um dia, ele repetia segurando uma fitinha azul que ela tinha dado como lembrança. Disse que ia escrever para ela. Ele me contou numa das paradas, sentado ao meu lado enquanto comíamos um pão com mortadela duro como pedra. Seus olhos marejados refletiam as luzes fracas da lanchonete. Mas sei que vai ser difícil. O pai dela vai arrumar outro rapaz para ela, um de lá mesmo. Nem sei se vale a pena tentar. Maria do Carmo ficou sozinha nos fundos, como se precisasse manter distância de todos nós e nós dela. Durante toda a viagem, não troquei uma palavra sequer com minha irmã. Não conseguia nem olhar para ela. Ainda doía demais. Por mais que tentasse, só conseguia ver ela e Ricardo juntos naquela cama dos meus pais. Que audácia! Foi no segundo dia de viagem,
quando paramos numa rodoviária de beira de estrada, daquelas com lanchonete improvisada e banheiros sempre entupidos, que percebi algo estranho nela. Maria do Carmo correu para o banheiro assim que descemos e ficou tempo demais lá dentro. Quando voltou, estava pálida, com a testa suada, segurando na parede para não cair. Mamãe, sempre atenta, mesmo com toda a mágoa, foi atrás dela, preocupada, e voltou minutos depois com uma expressão que dizia tudo. Ela está de barriga, mamãe sussurrou para a vovó Verônica quando se sentaram no banco de cimento da rodoviária, achando que eu estava longe demais para ouvir. Tá com enjoo de grávida, não tem como esconder. Deve estar de uns 2 meses já. O mundo girou na minha frente. O quê? Só me faltava essa. Estava esperando um filho do meu marido. O chão parecia afundar sobre os meus pés. A raiva subiu quente pela garganta, misturada com uma dor que parecia não ter fim. Tive vontade de atravessar aquela rodoviária suja e socar a cara dela até meus dedos doerem. Um filho do Ricardo, só não fui rasgar a cara dela com a unha, porque nos meus braços já carregava o meu próprio filho. Desaforo mesmo. Vovó Verônica, com aquele dom de ler pensamentos que sempre teve, se aproximou de mim e segurou meu ombro com força. Deixa estar, menina. Ela falou baixinho, os olhos fundos encarando os meus. Deus não dá a cruz maior do que podemos carregar. Papai, que estava encostado na parede fumando um cigarro e observando tudo com aqueles olhos vazios, ouviu a conversa mesmo de longe. Vi seu corpo inteiro se retesar, e algo naquele rosto abatido voltou a se acender, uma raiva tão intensa que parecia que ia explodir. Ele esmagou o cigarro com a mão e avançou na direção de Maria do Carmo, que estava sentada sozinha perto das malas. Joabe e mamãe tiveram que correr para segurar ele, enquanto os outros passageiros e as pessoas da rodoviária olhavam assustados. Já não basta o que fez? Quer matar ela? Mamãe implorava, baixinho se colocando entre papai e Maria do Carmo, que agora chorava encolhida no banco. Olha, essa viagem foi muito tensa. Foram 3 dias e 2 noites de viagem. O tempo foi maior do que nos disseram. O ônibus quebrou uma vez, ficamos parados no meio do nada por horas até consertarem. As crianças choravam de cansaço, de fome. Eu mal dormi à noite, com medo de que papai tentasse fazer algo contra Maria do Carmo, ou que ela tentasse fugir. Para onde? Não sei. Quando finalmente chegamos em São Paulo, o choque foi grande. Nunca tínhamos visto tanta gente, tanto barulho, tantos prédios. A cidade parecia não ter fim, se estendia por todos os lados até perder de vista. Na rodoviária de São Paulo, ainda mais suja e barulhenta que as outras por onde passamos, vovó Verônica tirou do bolso o papel com o endereço da prima Helena. Estava tão amassado e sujo que mal dava para ler. Um carregador que passava se ofereceu para nos ajudar a entender onde ficava. Liberdade? Fica longe daqui. Vocês com essa bagagem toda e crianças pequenas não vão conseguir de ônibus, ele disse, olhando para nossa família desgrenhada e exausta. Conheço um rapaz que faz frete com uma Kombi. Não é caro, e vocês cabem todos. O homem da Kombi, seu Juvenal, apareceu meia hora depois. A Kombi era velha e fumacenta, mas cabia tudo às nossas trouxas, a pesada máquina Singer da mamãe e a família inteira apertada nos bancos. O frete não saiu barato, mas ainda assim era nossa única opção. Seu Juvenal reclamou do peso, principalmente da máquina, mas era um homem de bom coração. Ele não teve dificuldade em encontrar o endereço. Quando finalmente chegamos à rua indicada no papel, já era quase noite. A casa número 43 era pequena, de pobre dava para ver. Vovó Verônica, com aquela coragem que sempre teve, foi quem desceu primeiro e caminhou até o portão. Ajeitou o vestido surrado, o chale nos ombros e bateu palmas. Ficamos dentro da Kombi, observando o coração na garganta. Era nosso único contato naquela cidade enorme. Se desse errado, não sabíamos o que fazer.
Uma mulher de uns 40 anos atendeu a porta, olhando desconfiada para vovó Verônica, depois para Kombi cheio de gente e malas. A expressão dela era de quem não esperava visitas. Pois não? Ela perguntou, mantendo distância. Procuro a Helena, sou Verônica, prima dela lá do interior. A gente se correspondia por cartas. A mulher franziu a testa, e seu rosto se transformou numa expressão que misturava surpresa e tristeza. Verônica? A senhora é a Verônica das cartas? Ela perguntou, agora se aproximando mais. Meu Deus do céu! Vovó assentiu, um alívio visível nos seus ombros cansados. Pelo menos ela sabia. A senhora não soube. Minha mãe faleceu faz 4 anos já. Foi como se o chão sumisse debaixo dos nossos pés. Nossa única esperança, nossa única conexão naquela cidade imensa e assustadora tinha morrido há 4 anos. Vovó Verônica, sempre tão forte, cambaleou um pouco, precisando se apoiar no portão. O seu Juvenal, impaciente, buzinou para lembrar que ele tinha mais o que fazer. Descemos todos sem saber o que fazer, nossas malas amontoadas na calçada estreita. A mulher percebeu nosso desespero e, num gesto de bondade que nunca vou esquecer, abriu mais o portão. Eu sou a filha dela, Aparecida. A casa ficou para mim depois que mamãe partiu. Nós nos entreolhamos sem saber o que dizer. Aparecida olhou para nossas malas, para as crianças cansadas. Vocês vieram de longe, não foi? Ela perguntou, e antes que pudéssemos responder, continuou. Entrem, vamos conversar lá dentro. Uma xícara de café vai ajudar a gente a pensar no que fazer. E assim, pela bondade de uma estranha que era nossa única família naquela cidade grande, demos o primeiro passo no que seria nosso recomeço. Lembro de entrar naquela casa desconhecida com Samuel no colo e Frederico agarrado na minha saia, pensando que talvez, só talvez pudéssemos mesmo começar uma vida nova ali. A casa era modesta, mas limpa e organizada. Uma sala pequena com sofá de tecido florido já gasto, cortinas de renda nas janelas, algumas plantas em vasos de barro, tapetes e toalhinhas de crochê para todo lado. Ela disse que a prima Helena quem fazia. O cheiro de café fresco já preenchia o ambiente, vinha da cozinha onde Aparecida tinha corrido para colocar mais água no bule. Mamãe sempre falava da prima Verônica, ela disse, enquanto servia café para os adultos e um achocolatado para Frederico. Guardava todas as cartas numa caixinha especial. Quando ela adoeceu, me pediu para responder a última que a senhora mandou, mas acho que nunca enviei. Me perdoe por isso. Enquanto tomávamos aquele café, o melhor que já tinha provado depois de tantos dias na estrada, contamos nossa história. Não tudo, claro. Só o suficiente para que ela entendesse que estávamos desesperados, sem ter para onde ir, numa cidade onde não conhecíamos ninguém. Vocês podem ficar aqui até se ajeitarem. Aparecida disse, depois de ouvir tudo. A casa não é grande, mas damos um jeito. Tem um quartinho nos fundos onde guardava as coisas da mamãe. Posso esvaziar para vocês. E meus 2 filhos chegam mais tarde do trabalho. Mal tinha terminado de falar quando ouvimos o barulho de chaves no portão. 2 rapazes entraram, um mais alto e magro, de uns 25 anos, e outro mais novo, talvez 22, com ombros largos de quem faz trabalho pesado. Os 2 pararam na porta, surpresos com a sala cheia de gente desconhecida. Meus filhos, Aparecida explicou rapidamente. O mais velho é o Sérgio, trabalha numa metalúrgica aqui perto. O mais novo é o Bento, está na construção civil. Os rapazes cumprimentaram a todos, ainda confusos, enquanto Aparecida explicava nossa situação. Sérgio era mais calado, apenas balançava a cabeça em silêncio. Já Bento tinha um sorriso fácil, logo estava brincando com Frederico, que se escondeu atrás das minhas pernas. Eu lembro da avó falando da prima Verônica mesmo, Bento disse, depois de entender tudo. Tá certo, mãe. Se a senhora quer ajudar, a gente ajuda também. Nos primeiros dias, foi um verdadeiro alvoroço distribuir tanta gente naquela casa pequena. O quartinho dos fundos foi esvaziado às pressas. Era pouco mais que um depósito,
mas colocamos 2 colchões no chão. A prima emprestou um da vizinha. Logo na primeira semana, Sérgio disse que precisavam de um vendedor na metalúrgica onde trabalhava. Seu Antônio podia tentar, ele sugeriu durante o jantar. Não precisa de experiência, só conversar com o cliente e anotar os pedidos. Paga razoável. Papai, que quase não falava desde que chegamos, apenas balançou a cabeça negativamente. Não gosto de conversar com ninguém, ele respondeu, a voz áspera de quem desaprendeu a falar. Nunca fui bom nisso. Todos na mesa se entreolharam. Era uma mentira descarada. Antes de começar a trabalhar no cemitério com Sebastião, papai era conhecido por ser falante, contador de casos, sempre animado. Foi o cemitério que sugou a vida dele, como vovó Verônica sempre disse. E depois, o escândalo terminou de enterrar o homem alegre que ele um dia foi. Seu Antônio, Bento interviu, tem também uma vaga no almoxarifado da construção. É mais reservado, só organizar material. Se o senhor preferir, papai deu de ombro sem responder e saiu para fumar no quintal. Mamãe seguiu ele com os olhos, preocupada. Todos sabíamos que precisávamos de dinheiro urgente. A pouca economia que tínhamos não duraria nem um mês. No dia seguinte, mamãe já tinha colocado uma placa na frente da casa, faz-se costuras e consertos. A velha Singer foi instalada num canto da sala e logo começou a fazer seu barulho característico, dia e noite. O primeiro trabalho veio da vizinha do lado, uma senhora japonesa que precisava ajustar alguns vestidos. Depois vieram mais encomendas aos poucos. Eu ajudava a mamãe na costura quando as crianças dormiam. Joabe conseguiu um trabalho como entregador numa padaria próxima, ganhava pouco, mas pelo menos trazia pão fresco todo dia. Papai, para surpresa geral, aceitou o trabalho no almoxarifado que Bento arranjou. Ia todo dia calado, rosto fechado, fazia o serviço direito, mas não se misturava com ninguém. Voltava direto para casa, sem parar no bar como temíamos. Os meses foram passando, e tudo parecia se ajeitar lentamente. Conseguimos alugar uma casinha não muito longe dali. Era pequena, simples, mas finalmente teríamos nosso próprio espaço. 2 cômodos e um banheiro nos fundos, dividindo o quintal com outras 2 famílias. O cortiço, como chamavam, não era o lugar dos sonhos, mas era nosso começo, nossa independência. E conforme o tempo passava, a barriga de Maria do Carmo ia crescendo, impossível de esconder. Mamãe providenciou roupas mais largas para ela, mas nada disso adiantava. Aos 5 meses parecia que carregava uma melancia debaixo do vestido. Sempre pálida, sempre calada. Ela passava os dias ajudando mamãe na costura, os olhos baixos, como se tivesse vergonha de existir. Uma noite, quando todos já tinham se recolhido e eu estava sozinha na cozinha, arrumando as últimas coisas, Maria do Carmo apareceu na porta. Foi a primeira vez em meses que estávamos frente a frente, sozinhas. Conceição, ela falou, tão baixo que quase não ouvi. Eu queria te dizer uma coisa. Senti meu corpo enrijecer. A raiva que eu tentava controlar há meses ameaçou subir de novo. Respirei fundo, contei até 10 como vovó Verônica tinha me ensinado. O que é? Respondi, sem olhar para ela, continuando a dobrar o pano de prato. Eu sei que nunca vai me perdoar pelo que fiz. Eu mesma não me perdoo, ela disse, a voz tremendo. Mas quero que saiba que estou arrependida, todos os dias, de ter te magoado, de ter estragado nossa família. Agora eu olhava para ela, para aquele rosto que já olhei com tanto carinho. Por que fez isso? Consegui perguntar, a pergunta que me atormentava há meses. Por que logo ele? Maria do Carmo baixou os olhos, as mãos inquietas sobre a barriga redonda. Eu não tenho desculpa, Conceição. Sei que o que fiz foi imperdoável, ela disse, a voz embargada. Mas a verdade é que eu me apaixonei por ele. Não queria. Juro que lutei contra isso. Cada dia era uma tortura ver vocês juntos, fingir que estava tudo bem. Levantei os olhos, surpresa com a confissão. Não esperava ouvir aquilo. Eu sei que não justifica. Ela continuou,
agora encarando meus olhos, mas não conseguia controlar o que sentia. Ele me fazia sentir especial, dizia coisas bonitas, como se eu fosse a única mulher no mundo. Dei uma risada amarga, sem humor nenhum. Você acha mesmo que era especial para ele? Que era única? Perguntei, secando uma lágrima teimosa com as costas da mão. Ricardo era um mentiroso, um traidor. E não foi só com você. Maria do Carmo franziu a testa, confusa. Como assim? O que você quer dizer? Hesitei por um momento. Nunca tinha contado a ninguém sobre Margarida. Era uma ferida que guardava só para mim. Mas naquele momento senti que ela precisava saber a verdade completa. Lembra da Margarida, minha melhor amiga? Falei, sentindo o gosto amargo das palavras. Peguei os dois juntos, na casa dela, na cama dela. A cama onde ela dormia com o marido, no mesmo dia em que Samuel nasceu. Os olhos de Maria do Carmo se arregalaram de choque. Ela cobriu a boca com as mãos, começando a chorar descontroladamente. Meu Deus do céu, não sabia. Eu não sabia. Ela soluçava, se apoiando na mesa para não cair. Pensei que era só eu, que ele realmente te amava. Completei. Não, Maria, ele não amava ninguém além dele mesmo, nem a mim, nem a você, nem a Margarida, e sabe-se lá quantas mais, além da gente. Talvez nem mesmo os próprios filhos ele ama. Maria do Carmo chorava tanto que mal conseguia respirar. Entre soluços, ela tentava falar. Me perdoa, Conceição. Me perdoa, fui tão idiota, tão cega. Achei que era especial, que ele me amava de verdade, que tinha sido a única. Pela primeira vez desde o escândalo, senti algo diferente por minha irmã. Não era perdão, ainda não, mas era compreensão. Afinal, não tinha eu mesma sido enganada por aqueles mesmos olhos azuis, aquelas mesmas palavras doces, aquelas mesmas promessas vazias de larápio safado. Ele enganou todas nós, mas não significa que você seja santa, já que não é mais nenhuma criança. Eu te entendo, Conceição. Ela falou, enxugando as lágrimas que não paravam de cair. Sabia que era errado, que era seu marido, que estava traindo minha própria irmã. Eu tinha escolha e fiz a escolha errada. Ficamos em silêncio por um tempo que pareceu interminável. O bebê na barriga dela se mexeu, visível mesmo sob o vestido largo, e eu desviei o olhar. Era difícil demais pensar que ali estava um irmão dos meus filhos, um filho do homem que eu amei e, sinceramente, apesar de tudo, ainda amava. Depois dessa conversa, continuamos sem nos falar. Vovó Verônica dizia que todo fim também é um começo. Talvez ela tivesse razão. Ali, longe daquele cemitério, longe daquela cidade onde tudo desmoronou, talvez pudéssemos mesmo começar de novo. São Paulo, com todo o seu barulho, sua pressa, sua indiferença, nos dava o que mais precisávamos naquele momento: anonimato. A chance de sermos apenas mais uma família lutando para sobreviver. Diferente do interior, onde tínhamos a dona Sebastiana, aqui na capital era tudo no hospital. Lembro do dia em que Maria do Carmo começou a sentir as dores. Mamãe e vovó Verônica levaram para a maternidade. Papai nem quis saber, ainda estava magoado demais com ela. Fiquei em casa com os meninos e Joabe. Quando voltaram, traziam nos braços um menino lindo, de bochechas rosadas e olhos de um azul idêntico aos do pai. A semelhança com Ricardo era tanta que doía olhar. Se colocasse ele ao lado do Samuel, pareciam gêmeos de tão parecidos, apesar da diferença de idade. Vou chamar de Antônio Ricardo, Maria do Carmo anunciou. Antônio em homenagem ao nosso pai, numa tentativa de apaziguar as coisas, e Ricardo, bem, por causa do pai. Os primeiros meses foram difíceis. O menino chorava muito à noite de cólicas, e no cortiço, com as paredes finas, todo mundo escutava. Os vizinhos reclamavam, mamãe ficava de pé ninando o pequeno, enquanto Maria do Carmo, exausta, tentava dormir um pouco. Meus meninos também acordavam com o choro do primo. Papai aos poucos foi melhorando.
O trabalho no almoxarifado da construção fez bem para ele. No início era só bom dia e boa noite, mas com o tempo foi voltando a conversar. Um dia, chegou em casa e contou uma piada que ouviu de um colega. Todo mundo na mesa ficou em silêncio, surpresos, até que vovó Verônica soltou aquela risada gostosa dela e os outros seguiram. Parecia que um pouquinho do papai antigo, aquele contador de casos, estava de volta, e ele e mamãe foram aos poucos se reaproximando também. Quando Antônio Ricardo completou 2 anos, Maria do Carmo já trabalhava numa confecção ali no Brás. Deixava o menino com mamãe durante o dia. Foi lá que ela conheceu o Nelson, um homem bonito, de olhos verdes claros que lembravam muitos do Ricardo. Não era à toa que ela se interessou por ele. Nelson não trabalhava fixo, vivia de bicos, morando num cortiço ali perto do Brás. Vivia cheio de dinheiro um dia, sem nada no outro, tipo de homem que passa mais tempo no bar que em casa. Maria do Carmo começou a sumir nos fins de semana. Dizia que ia fazer hora extra na confecção, mas todos sabíamos que estava com ele. O pequeno Antônio Ricardo ficava com a gente. Mamãe, vovó Verônica, eu e os meninos que cuidávamos dele. A criança já chamava mamãe, de mãe, de tanto que ficava com ela. Um dia Maria do Carmo nos surpreendeu, preparando uma mala pequena. Vim buscar meu filho. Estou indo embora, anunciou, sem mais nem menos. Como assim, indo embora? Para onde? Perguntei, assustada. Vou morar com o Nelson. A gente vai casar mês que vem. Mamãe ficou desesperada. Vovó Verônica, que sempre tinha um palpite para tudo, dessa vez ficou sem palavras. O pequeno Antônio Ricardo chorava agarrado nas pernas da minha mãe, não queria ir. Nem conhecia a própria mãe direito, de tão ausente que ela era. Você não pode chegar assim e levar o menino. Ele está acostumado aqui com a gente, argumentei. Posso sim. É meu filho. Ela respondeu seca, pegando o menino no colo, que esperneava e chorava mais. Papai, que já estava apegado ao neto, nem quis ver a cena. Saiu para a rua, provavelmente foi beber. Era doloroso ver a história se repetindo. Mais uma vez, Maria do Carmo pensando só em si mesma. Nelson esperava lá fora, encostado num carro velho. Cigarro na boca, camisa aberta mostrando corrente dourada no pescoço. Olhou para todos nós com indiferença, como se fôssemos estranhos e não a família que criou o filho dela por 2 anos. Depois que ela foi embora com o menino, a casa ficou com um vazio. Frederico ficava perguntando pelo primo. Samuel, ainda pequeno, procurava o outro menino pela casa. Mamãe chorava escondido, tinha uma roupinha que Antônio Ricardo esqueceu. A mãe disse que ela não iria lavar, para sempre sentir o cheirinho do neto. Eu confesso que também peguei aquele pagãozinho e cheirei algumas vezes de saudades do menino. Vovó Verônica rezava, o terço sempre nas mãos. Maria do Carmo sumiu por 2 anos. Não mandava notícias, não trazia o menino para visitar. Quando finalmente reapareceu, num domingo, já estava grávida de novo. Veio com o Nelson e o pequeno Antônio Ricardo, que quase não nos reconheceu. Ela agora dava ares de madame, com um vestido novo e cabelo arrumado. O menino tá chamando o Nelson de pai, mamãe comentou depois, magoada. Já esqueceu da gente. Foi mais uma ferida que tivemos que aprender a conviver, mais uma ausência para nos acostumarmos. A vida sempre parecia nos ensinar, da maneira mais dura, que as pessoas vão embora, levam pedaços da gente e temos que seguir mesmo assim. Joabe também foi seguindo seu caminho. No começo ainda mandava cartas para Mônica, lá da nossa cidade. As primeiras semanas ele corria até o correio todo dia para ver se tinha resposta. Quando chegava uma carta, era festa, mas com o tempo, as respostas foram ficando mais raras. Acho que ela está seguindo a vida dela, ele disse um dia, com um sorriso triste. E eu preciso seguir a minha. Poucos meses depois, ele começou a namorar a Lúcia, filha do dono da oficina onde trabalhava. Era de família italiana, o pai era bravo que nem touro, mas Joabe conquistou o velho com trabalho duro e respeito.
Logo estavam noivos, planejando casar. Depois de 5 anos em São Paulo, surgiu aquela oportunidade que poderia mudar nossa vida, a chance da casa própria. O governo estava financiando casas populares através do Banco Nacional de Habitação e das Coabs por todo o Brasil. A vizinha do cortiço, Dona Cida, me contou sobre um conjunto habitacional que estavam construindo em Itaquera. No dia seguinte, fui até o escritório da Coab ver como funcionava. Era um conjunto de casinhas simples, todas iguais, com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Um quintalzinho nos fundos que mal dava para estender roupa. Ficava longe de tudo, quase final de linha do trem, mas para quem vivia de aluguel em cortiço, parecia um sonho. O funcionário da Coab, um homem de óculos e bigode, me explicou as condições. Precisa comprovar renda familiar, ter carteira assinada. O financiamento é de 25 anos, com prestações que aumentam conforme o salário mínimo. Expliquei que trabalhava com costura, mas não tinha registro. E seu marido? Vocês são casados no papel? Ele perguntou. Fiquei sem jeito. Ele foi embora. Mas somos casados legalmente, sim. O homem coçou o bigode. Olha, se vocês são casados no papel e a senhora conseguir o financiamento, metade da casa seria direito dele, mesmo estando ausente. A senhora precisaria de uma separação legal, um desquite, para garantir que a propriedade não seria parcialmente dele. Foi como um balde de água fria. Nunca tinha pensado nisso. Se comprasse uma casa, Ricardo poderia aparecer um dia e reivindicar parte dela. Por outro lado, como eu faria um desquite se nem sabia onde ele estava? Voltei para casa com a cabeça fervilhando. Contei tudo para a família durante o jantar. O papai tem carteira assinada, sugeri. Se a casa sair no nome dele, resolvemos esse problema do Ricardo. Papai, que já estava melhor, trabalhando firme há anos no almoxarifado da construção, concordou na hora. Vamos ver isso amanhã mesmo. No dia seguinte, fomos papai, mamãe e eu na Coab. Como ele tinha emprego fixo, com carteira assinada há mais de 4 anos, conseguimos fazer a inscrição. A fila de espera era grande, mas talvez conseguíssemos uma das casas. Por enquanto, decidimos seguir com a inscrição no nome do papai. Meses depois, recebemos a notícia: tínhamos conseguido uma das casas. Seria no nome dele e da mãe, o lar de todos nós. O dia em que recebemos as chaves foi emocionante. Era tudo novinho, só os nossos móveis que não, claro. As ruas ainda não tinham asfalto completo, o bairro estava em construção, o transporte era precário, quase 2 horas até o centro, mas olhávamos para aquelas paredes e víamos futuro. Os anos foram passando depressa demais. A casinha em Itaquera, que no começo parecia tão pequena para tanta gente, foi ficando cada vez mais aconchegante. Aumentamos mais um quarto na casa, quando os meninos foram crescendo. A vida seguia seu ritmo, marcada pelo apito distante do trem, nosso vizinho constante. Mas tinha uma coisa que sempre nos deixava com o coração na mão: as chuvas fortes. Ah, essas chuvas vinham com uma força. De repente o céu escurecia e a água descia feito um rio. E para quem morava perto da linha como a gente, a preocupação era dobrada. Lembro bem das vezes em que o córrego ali perto transbordava. A água subia rapidinho, invadindo a rua, chegando perto das nossas casas. A gente corria para levantar os móveis, colocar as coisas mais importantes no alto. Era um corre-corre danado, vizinho ajudando vizinho, um olhando a água subir com medo. A linha do trem, coitada, às vezes também sofria. Via a água chegar perto dos trilhos e a gente ficava apreensivo, pensando se o trem ia conseguir passar. Teve vezes de a gente ficar ilhado, sem poder sair de casa, esperando a água baixar. Era um Deus nos acuda, mas depois a gente dava um jeito de limpar a lama, de secar as coisas, e a vida seguia em frente, até a próxima chuva forte chegar para nos lembrar da nossa fragilidade. Apesar dos pontos negativos da nossa região, papai ia todo dia para o trabalho, já tinha sido promovido a encarregado do almoxarifado. Mamãe e eu costurávamos para fora, já tínhamos uma clientela grande.
Os meninos foram crescendo, estudando, brincando pelas ruas do bairro que aos poucos ia melhorando também. Uma tarde, mais ou menos 10 anos depois de termos chegado em São Paulo, percebi que vovó Verônica estava estranha. Ela sempre foi de acordar cedo, fazer café para todo mundo, rezar seu terço religiosamente. Mas naquele dia, encontrei ela andando pela casa de camisola no meio da tarde, procurando alguma coisa. O que a senhora está procurando, vó? Perguntei. Meu terço, não acho meu terço. Ela respondeu, aflita. Mas o terço da senhora está no seu pescoço. Apontei para o rosário que ela nunca tirava. Vovó Verônica olhou para o próprio peito, surpresa, como se não reconhecesse o objeto. Depois sorriu sem graça e voltou para o quarto. Achei estranho, mas não dei muita importância. Foi quando os esquecimentos começaram a ficar mais frequentes. Um dia ela colocou a panela de feijão para ferver e esqueceu no fogo. Só percebemos quando o cheiro de queimado invadiu a casa. Outra vez saiu para comprar pão e se perdeu. Um vizinho a encontrou sentada na calçada de uma rua próxima, chorando porque não sabia voltar para casa. Levamos vovó Verônica no posto de saúde. O doutor Pedro, um senhor já de idade que atendia todo mundo do bairro, examinou ela por um tempo, fazendo perguntas simples que ela tinha dificuldade de responder. Qual o seu nome completo, dona? Verônica Maria de Jesus, ela respondeu, acertando pelo menos isso. Que dia é hoje? Que ano estamos? Ela franziu a testa confusa. Acho que é, não sei direito. Sempre estou em casa, todo dia é igual. Quem é essa senhora do seu lado? Apontou para mim. É a Joana, minha filha, respondeu, me confundindo com minha mãe. Depois de mais algumas perguntas, o médico pediu que ela esperasse na sala ao lado, enquanto conversava comigo. Dona Conceição, sua avó está com um problema sério de memória. Aqui no posto não temos como fazer exames mais completos, mas pelos sintomas parece ser uma demência senil avançada. Tem algum remédio, doutor? Perguntei, aflita. Olha, para ser franco, não tem muito o que fazer. Podemos dar um calmante quando ela ficar muito agitada, mas não vai curar nem parar a doença. Seria bom levar ela num especialista no Hospital das Clínicas, fazer uns exames da cabeça, mas a fila é grande, pode demorar meses. Mas o que é essa doença direito, doutor? É quando o cérebro vai se deteriorando com a idade. Começa com esquecimentos pequenos, depois vai piorando. Ela pode esquecer como fazer coisas simples, como se vestir, comer, pode não reconhecer mais vocês. Tem um médico lá nos Estados Unidos estudando isso. Chamam de doença de Alzheimer. Mas aqui no Brasil ainda é tratado só como caduquice ou demência mesmo. Saí do posto segurando a receita de um calmante e com um encaminhamento para o Hospital das Clínicas. Senti como se carregasse o mundo nas costas. Vovó Verônica, que sempre foi nossa fortaleza, agora precisava de nós. Justo ela, que tinha todas as rezas, todos os chás, todos os conselhos para qualquer problema. Entrei na fila do Hospital das Clínicas, mas o atendimento só seria meses depois. Enquanto isso, teríamos que ir nos virando como podíamos. Os meses seguintes foram difíceis. A vovó piorava a cada dia. Às vezes não reconhecia ninguém. Chamava papai pelo nome do marido dela, já falecido. Outras vezes achava que eu era minha mãe. Começou a perder o controle do xixi, principalmente à noite. Todo dia de manhã, a cama amanhecia toda molhada. Tínhamos que trocar os lençóis, dar banho nela, um trabalho enorme. Precisamos comprar fralda geriátrica para ela dormir, mamãe sugeriu. Fraldas de adulto. Quem diria que vovó Verônica, sempre tão independente, precisaria disso? E eram caras, mais uma despesa que pesava no orçamento já apertado. Mas não tinha jeito. Compramos as fraldas e foi uma luta para fazer ela usar. Ela chorava, dizia que não era criança, que sabia se cuidar. Depois esquecia que tinha brigado e perguntava por que estava usando aquilo. O pior era quando tinha aqueles acessos de raiva, gritava, jogava coisas. Depois chorava, pedia desculpas.
sem entender direito o que tinha feito. Era como cuidar de uma criança, só que muito mais pesado, porque era nossa vovó que estava ali, sumindo um pouquinho a cada dia. Eu me desdobrava entre cuidar dela, trabalhar nas costuras e olhar os meninos. Frederico, já com 18 anos, ajudava como podia. Tinha arrumado um trabalho numa gráfica perto de casa. Era responsável, estava namorando a Maria. Nunca me deu trabalho. Mas Samuel... Samuel era outra história. Samuel estava com 15 anos, na idade mais difícil. Tinha o mesmo jeito de olhar do pai dele, como se estivesse sempre planejando alguma coisa. Começou a andar com uma turma que não me agradava, rapazes mais velhos, que não estudavam nem trabalhavam. Chegava tarde em casa, cheirando a cigarro. Uma noite, enquanto eu cuidava da vovó que estava agitada, Samuel chegou tarde de novo. Frederico, que esperava pelo irmão preocupado, foi tirar satisfação. Onde você estava? A mãe está ocupada com a Bisa, e você sumido. Que falta de consideração. Me deixe em paz. Samuel respondeu, empurrando o irmão. Você não é meu pai. Foi como acender um pavio. Samuel avançou no irmão. Os dois rolaram pelo chão da sala. Corri para separar, enquanto vovó chorava no quarto, assustada com o barulho. Depois que Frederico saiu para esfriar a cabeça, sentei com Samuel na cozinha. Ele tinha um corte no supercílio, sangrava um pouco. Enquanto limpava o ferimento, tentei conversar. O que está acontecendo com você, filho? Nada, ele respondeu seco. Samuel, eu te conheço. Tem alguma coisa te incomodando? Ele ficou em silêncio por um tempo, depois soltou de uma vez. Por que meu pai foi embora? Por que ele nunca procurou a gente? O que a senhora fez para ele? A pergunta me pegou de surpresa. Em todos esses anos, Samuel nunca tinha falado desse jeito comigo, como se eu fosse a culpada. Seu pai, ele teve problemas, filho. Fez coisas erradas. Precisou ir embora. Que tipo de coisas erradas? Samuel insistiu. Não sabia o que responder. Como contar para um adolescente que o pai traiu a mãe com a própria tia? Como explicar toda aquela história sórdida do nosso passado? Ele magoou muita gente. Fez escolhas ruins. Os caras lá da rua disseram que viram um homem parecido comigo no centro, perto da Praça da Sé. Disseram que podia ser meu pai. Meu coração gelou. Ricardo, seria possível? Eu vou procurar por ele. Samuel declarou, determinado. Quero conhecer meu pai. Quero saber por que ele nos abandonou. Tentei argumentar, dizer que não valia a pena, que era melhor deixar o passado para trás. Mas vi nos olhos dele aquela mesma teimosia que Ricardo tinha. Quando colocava alguma coisa na cabeça, não tinha quem tirasse. Nos dias seguintes, Samuel começou a faltar aulas. Soube pela vizinha que ele pegava o ônibus para o centro quase todo dia. Estava procurando o pai, tenho certeza. Enquanto isso, vovó Verônica piorava. Tinha dias que não saía da cama, não reconhecia ninguém. Mamãe e eu nos revezávamos nos cuidados. A vida estava me testando de todas as formas. De um lado, vovó precisando de cuidados constantes. Do outro, Samuel cada vez mais rebelde, obcecado em encontrar o pai. No meio de tudo, as contas para pagar, a casa para cuidar, as costuras para entregar. Nunca imaginei que meu filho Samuel fosse fazer o que fez. Quando notei sua ausência naquele sábado, senti um aperto no peito. Mãe sabe quando coisa ruim vai acontecer. Procurei por toda parte, perguntei aos vizinhos. Nada. O Frederico tentou me acalmar, dizendo que ele devia estar na casa de algum amigo. Até que meu pai confessou, esse menino não para de perguntar do pai. Acabei dando o endereço do cemitério, falei do bisavô dele, o coveiro Sebastião. Deixa Conceição, é direito dele. Eu fiquei tão chateada com o pai. 9 dias depois, madrugada alta, escutei a porta abrindo. Era Samuel voltando. Fiquei sentada no escuro da sala, esperando. Quando eu o vi, apertei ele em um abraço. Depois, quando todos estavam ali à sala, ele contou tudo. Tinha ido atrás do pai. Primeiro a nossa cidade natal,
descoberto que o bisavô Sebastião morreu, já fazia 2 anos e meio. Então tinha visitado o bar do português e ouvido as histórias antigas. Chegou até Dona Teresa, a nossa vizinha da casa antiga, a mãe da Margarida. Descobriu sobre Fernando, filho que Ricardo teve com minha antiga amiga. Um irmão que meus filhos nem sabiam que existia. Santo Deus! Faltou chão sob meus pés. Todos na sala arregalaram os olhos, incrédulos. Como é que a Dona Teresa contou isso? Perguntei, mal acreditando. Samuel explicou que, segundo ela, foi um escândalo na cidade inteira. Aconteceu depois que saímos de lá. Só descobriram quando o menino nasceu e o marido de Margarida, o Joaquim da farmácia, começou a desconfiar. O bebê nasceu com os olhos azuis claríssimos. Começou a perguntar aqui e ali. Descobriu que Ricardo ia direto na casa de Margarida quando ele saía para o trabalho. Pressionou tanto que ela acabou confessando tudo. O Joaquim e o pai dele venderam a farmácia, foram embora da cidade. Depois voltou para pedir o desquite. Agora Margarida era mãe solteira, morando com a mãe dela e o filho que nem sabia quem era o pai de verdade. Frederico, sempre tão controlado, estava pálido, apertando o braço da cadeira. Samuel continuava falando, a voz embargada, contando como tinha visto Fernando, como era parecido com ele e o Frederico. Foi aí que não aguentei mais os segredos. Contei sobre aquele dia do parto de Samuel, como encontrei Ricardo e Margarida juntos, na cama dela. Como minha bolsa estourou ali mesmo, como tive que dar à luz na cama onde meu marido tinha acabado de me trair. Samuel chorou. Pela primeira vez desde menino, vi meu filho chorar. Pediu perdão, disse que não sabia por tudo que eu tinha passado. Me abraçou forte, como se quisesse apagar aquelas memórias. Eu também não aguentei e chorei. Meu pai, seu Antônio, que estava quieto num canto, com aquela cara de quem carrega um peso enorme, decidiu que era hora de acabar com todos os segredos. Olhou para os meninos e contou sobre Maria do Carmo. Sobre como Ricardo seduziu minha própria irmã, como ele pegou os dois juntos na cama dele e da minha mãe. Revelou aos meninos que o primo Antônio Ricardo, que eles mal conheciam, era na verdade meio-irmão deles. Pensa no silêncio daquela sala, era pesado como chumbo. 4 filhos de 3 mulheres diferentes. Esse era o legado que Ricardo havia deixado para trás. Uma família despedaçada, segredos enterrados por anos, feridas que nunca cicatrizaram completamente. Samuel tinha os olhos vidrados, como se não pudesse absorver mais nenhuma revelação. Frederico mantinha a cabeça baixa, processando tudo em silêncio, como sempre fazia. Meu pai acendeu outro cigarro, as mãos tremendo levemente. Minha mãe chorava baixinho no canto, relembrando dores que achávamos ter deixado para trás. Mas não parava por aí as coisas que Samuel descobriu. Ele nos contou que tinha conseguido o endereço dos avós, os pais de Ricardo, que era ali em São Paulo mesmo, no Brás. Só que ele não teve coragem de ir sozinho. Queria saber se o irmão Frederico teria coragem de ir junto. Frederico, sempre mais responsável, primeiro não quis. Para que mexer mais nessa ferida? Ele perguntou. Mas no fim das contas, a curiosidade falou mais alto. No sábado seguinte, lá foram os dois, sem me contar nada. Quando voltaram, vieram com uma história que parecia mentira. Encontraram os avós, seu Geraldo e Dona Eulália, num barraquinho de camelô na rua 25 de março. Primeiro foram na casa deles, e os vizinhos mandaram eles para lá. Vendiam óculos falsificados, daqueles bem baratos, e mal conseguiam se sustentar. Moravam numa casa velha e pequena. Segundo eles, a nossa casa era bem melhor. O Samuel disse que os velhos choraram quando eles se apresentaram. Nossos netos, meu Deus do céu, ficaram repetindo, abraçando os meninos como se fossem um tesouro perdido. Fecharam a barraca na mesma hora, levaram eles para casa onde moravam, deram café, bolo, tudo que tinham de melhor. Disseram que sabiam que eles existiam sim, mas não sabiam o endereço, pois o Sebastião, pai dela, contou que todos foram embora da cidade, sem contar o paradeiro, depois do que o filho aprontou com a nossa família. E aí veio a parte que mais me chocou.
Ricardo, segundo os avós, tinha ido para os Estados Unidos há 14 anos. Uma agência de modelos tinha visto ele em um bar de São Paulo. Acharam que com aquela altura e os olhos azuis podia fazer sucesso lá fora. Ofereceram um contrato, passagem, tudo, e ele foi sem olhar para trás. Ele mandava cartas, contou Frederico, com a voz amarga. Talvez uma por ano. Nunca dinheiro, mesmo ganhando bem. Só promessas de que um dia ia trazer eles para morar lá. E na carta até falava que voltaria para ver os filhos. Os velhos mostraram fotos que ele mandava. Ricardo em Nova York, Miami, em Los Angeles. Sempre bem vestido, sorrindo, mostrando a vida boa que levava. E nós aqui, passando dificuldade, eu costurando dia e noite para sustentar os meninos. Ele tem outra família lá, mãe. Frederico disse de repente. Vive com uma modelo americana. Tem 2 filhos. Os avós mostraram as fotos dele juntos, dos filhos dele. Lindos, loirinhos. Não puderam se casar oficialmente porque ele continua casado com a senhora aqui no Brasil. Mas vivem como se fossem casados. Todo mundo lá pensa que são marido e mulher. Aquilo foi como uma facada no peito. Enquanto eu me matava de trabalhar, criando nossos filhos sozinha, ele estava lá, vivendo outra vida, como se nunca tivéssemos existido. Construiu uma nova família, enquanto nem se importou em resolver a situação comigo. Nem ao menos um pedido de desquite, nada. Me senti tão humilhada, tão envergonhada, diante da minha família. Meus filhos voltaram diferentes depois daquela busca. Principalmente Samuel. Aquela admiração cega que ele tinha pelo pai sumiu como fumaça. Ele percebeu que realmente o Ricardo não se importava com ninguém, além dele mesmo. Foi bom que souberam de tudo, apesar de eu ter tentado esconder a todo custo. Melhor a verdade nua e crua que uma mentira bonita. Aquela agonia que eu tinha no fundo do coração também melhorou. Não saber onde aquele homem que tinha destroçado minha vida estava, aquilo ainda mexia comigo nas noites de insônia. Ao mesmo tempo que eu tinha raiva, rancor guardado por tantos anos, também tinha curiosidade de saber que fim ele levou, se tinha sofrido como nós, se tinha se arrependido. 15 anos. 15 anos, desde que ele saiu pela porta carregando uma trouxa velha de roupa, prometendo mandar notícias que nunca chegaram. 15 anos fingindo que um dia ele bateria na porta. Agora eu sabia que ele não voltaria jamais, que tinha escolhido outra vida, outro caminho que não incluía a gente. Os meninos deram o endereço da nossa casa para os avós paternos. Seu Geraldo e Dona Eulália começaram a vir de vez em quando nos ver. No começo era só domingo, depois passaram a vir até nos aniversários dos meninos. Os velhos traziam sempre um bolo comprado na padaria e algum presentinho simples. Foi estranho encarar eles no começo, mas aos poucos fomos criando um respeito. A gente se entendia sem falar muito. Eram pessoas simples que também tinham sido abandonadas pelo filho como nós. Às vezes eu pegava a Dona Eulália olhando para mim com olhos úmidos, como se pedisse perdão pelos pecados do filho. A vovó Verônica faleceu alguns meses depois de todas aquelas descobertas. Passou alguns dias internada. Nós sempre nos revezando para não deixar ela sozinha lá, para caso ela acordasse, visse um rosto conhecido, caso Deus fizesse um milagre. Mas ele não quis mais ela com a gente. Acho que ela esperou só até saber que estávamos todos encaminhados, que o mistério do pai tinha se resolvido. No funeral, Maria do Carmo apareceu com Antônio Ricardo, já um rapaz de 16 anos. Foi a primeira vez que nos reencontramos em tantos anos. O momento foi tenso, mas necessário. Os primos se conheceram, perceberam as semelhanças. O mesmo queixo, os mesmos olhos, sangue do mesmo sangue. A Maria estava casada com o Nelson. Os dois tinham conseguido endireitar a vida, tinham mais 2 meninas pequenas. A Clara e a Elizabeth. Parecia feliz. Nunca pensei que diria isso, mas fiquei contente por ela. Um advogado me procurou anos depois, quando Samuel já estava com quase 20 anos. Ricardo entrou com um pedido de divórcio nos Estados Unidos. Eu assinei sem pensar 2 vezes.
Também queria ser livre daquele nome, daquela sombra. A mãe dele mandou carta para ele falando do reencontro dos filhos, mandou fotografias deles. E um dia o telefone tocou lá em casa. A gente tinha conseguido instalar um fixo depois de 2 anos na fila de espera da Telesp, e Dona Eulália mandou nosso número na carta. Cada vez que o telefone tocava, Samuel ficava ansioso, achando que era o pai. Frederico nem ligava, já tinha desistido. Certa vez era o Ricardo mesmo. Foi Samuel quem atendeu. Vi pela cara dele que era o Ricardo, ficou branco como cera, depois vermelho, depois branco de novo. Pela conversa que ouvi, o pai disse que não podia vir morar nem visitar o Brasil por causa do trabalho, que estava muito bem de vida como fotógrafo de moda. Mas convidou Samuel e Frederico para ir morar com ele nos Estados Unidos. Samuel, nessa época já com 23 anos, não falava em outra coisa. Andava pela casa agitado, perguntando como era o inglês, se a gente achava que ele ia se adaptar, se não era a chance da vida dele. Eu deixei nas mãos dele escolher, e meses depois ele foi. O pai mandou a passagem, os papéis, tudo arrumadinho. No aeroporto, Samuel me abraçou forte, mas eu senti que ele estava ansioso para ir embora, para começar a vida nova. Nem olhou para trás quando passou pelo portão de embarque. Eu me senti um lixo, como se não tivesse sido suficiente, como se todos aqueles anos criando ele sozinha não valessem nada perto da promessa de vida boa que o pai oferecia. Frederico, que já estava casado com a Maria e ela grávida do primeiro filho, foi mais sensato. Mãe, meu lugar é aqui. Não vou largar minha família para ir atrás de um homem que nunca se importou comigo. No fim, Samuel vive como rico lá com o pai. Ele telefona até hoje, manda foto das viagens, dos carros novos. Se casou com uma estrangeira, moça linda, teve 4 filhos, um mais lindo que o outro. Todos com os mesmos olhos azuis do avô, uma maldição que parece que nunca vai acabar. Eu aqui só dou risada para não chorar. Frederico teve 2 meninos que são a alegria da minha vida. O Toninho e o Carlos, que enchiam a casa de barulho quando pequenos. Eu também tentei recomeçar. Conheci um homem divorciado, o Cláudio, bonito, educado. Era gerente de uma loja de sapatos no shopping Tatuapé. Fui morar com ele numa casa boa na Vila Formosa, simples mas arrumadinha. Ele tinha uma filha menina, a Paula, que vinha passar os fins de semana com a gente. No começo era tudo flores. Ele me dava presentes, me levava para jantar fora, coisas que eu nunca tinha feito com Ricardo, mas recebi o mesmo golpe de antes. Ele sempre via a ex por causa da filha, e tempos depois descobri que eles sempre dormiam juntos, quando ela ia buscar a menina. Voltei para a casa dos meus pais aos 43 anos, de cabeça baixa mais uma vez, com 2 malas e o coração em pedaços. Depois disso não fiquei com mais ninguém. Peguei trauma de homem. Sei que existem homens bons por aí. Meu pai foi bom para minha mãe até o último dia. Meu irmão Joabe é um santo para minha cunhada Lúcia. Frederico é bom para Maria. Mas infelizmente para mim não deu certo. Fazer o quê? Minha vozinha viveu mais de 30 anos sozinha depois que ficou viúva. Eu também posso. A casa em Itaquera finalmente foi quitada. Depois de tanto sacrifício, aquele pedacinho de chão era nosso de verdade. Hoje, aos 78 anos, olho para trás e vejo que a vida é feita de altos e baixos. Tem dias que acordo com dores no corpo todo, consequência das noites em claro costurando, mas logo passa quando escuto a risada dos meus netos e bisnetos enchendo a casa nos domingos. O Frederico traz toda a família, espalham brinquedos pela sala, fazem churrasco no quintal. O Samuel veio 3 vezes para o Brasil nesses anos todos. Nunca trouxe a esposa, diz que ela não gosta de avião, mas trouxe 2 meninas dele, a Jennifer e a Emily. São lindas, de cabelo dourado como trigo, os olhos do pai, aquele azul que me persegue por gerações. As pequenas falam tudo misturado, metade português que o pai ensinou, metade inglês. Às vezes ficam horas tentando me explicar alguma coisa, gesticulando, rindo da vovó que não entende. Não importa,
O amor de avó não precisa de tradução. Na última vez que veio, o Samuel me surpreendeu. Estávamos sentados no quintal, olhando as crianças brincarem. De repente ele segurou minha mão, tinha lágrimas nos olhos. Mãe, me perdoa por ter partido daquele jeito, ele disse. Fui atrás de um sonho e deixei o que realmente importava para trás. Contou que depois de conhecer o pai de verdade, de conviver com ele, entendeu os sacrifícios que eu tinha feito sozinha. Disse que me amava mais que tudo nessa vida, que tinha demorado anos para entender o valor de uma mãe que nunca desiste dos filhos, mesmo quando eles desistem dela. Não sei se acredito em todas as palavras bonitas. A gente aprende com o tempo que palavras o vento leva, mas o abraço que ele me deu, aquilo sim pareceu de verdade. A vida não seguiu o caminho que sonhei quando era aquela menina inocente. A reflexão que carrego comigo é que somente Deus nunca nos abandona. Se você me acompanhou até aqui, ouviu a parte 1 e a parte 2 do meu relato, deixe nos comentários a seguinte frase: não temas, pois eu sou contigo, não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Essa é uma passagem da Bíblia, lá em Isaías capítulo 41, versículo 10. Sou profundamente grata a você que me ouviu até este momento. Reviver estas memórias não é fácil, mas compartilhar minha história me faz reconhecer minha própria força e tudo que superei. Se minha jornada puder servir de exemplo para alguma jovem, isso já me alegra. Não esquece de conferir o livrinho 100 chás das avós para diversos males, que o pessoal do canal preparou com tanto carinho para vocês. São receitas maravilhosas, para você e toda a sua família. Tem chá para dor de barriga, para gripe, para acalmar, para dormir melhor. Tudo natural, do jeito que nossos antepassados faziam. O pessoal trabalhou muito para reunir todas essas receitas, fazer as ilustrações das ervas e explicar direitinho os benefícios, o modo de preparo, como se a própria vovó estivesse lendo para você. Quando você compra, além de ter acesso a esse conhecimento tão precioso, ainda mostra o seu apoio ao canal. Caso queira conhecer, basta clicar no primeiro link fixado, logo aí no primeiro comentário. Que Deus abençoe você e sua família.